Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações para vocês e olha só, agora nós vamos falar sobre a carta de Bolsonaro e trazer alguns detalhes, né, que muitas vezes nós deixamos passar no calor do momento e muita gente criticou Bolsonaro por esta ação, né, e é aquele negócio que eu falo para vocês o tempo inteiro, né, a gente tem que parar, pensar e observar o contexto ao redor dos fatos para entender por que determinadas situações que às vezes parecem ser uma situação de fracasso, enfim, né? E na verdade não é. Pelo contrário, é uma jogada de mestre. E essa matéria aqui, gente, vai mostrar justamente isso, né? Um Bolsonaro muito inteligente e um cara que está aconselhado pelo melhor ministério que esse Brasil já teve na sua história, né? Então vamos à matéria, eu sou Fagundes, hoje são 13 de setembro de 2020, na descrição o link para esta matéria. Olha só, o título aqui já vai deixar você já alerta aí, ó. Os bastidores da carta de Bolsonaro à nação e o momento exato que Temer foi chamado. Muita gente criticou Temer, aquela coisa toda, né? Bolsonaro, tudo isso, gente, teve um propósito, né? Todo mundo queria uma ação enérgica do presidente, só que o que ninguém prestou atenção é que a ação enérgica, ela traria, claro, como muita gente queria, né, um certo freio em um determinado lugar, porém traria consigo uma bagagem muito danosa ao Brasil também. Bom, nos libertaria de um lado, mas traria um fardo do outro. Não se esquece, todas as segundas-feiras tem live política e hoje tem live, a gente pode falar sobre isso aqui à noite se você tiver alguma dúvida, tá certo? Às 20 horas eu espero por você. Todos os sábados, esporadicamente, também nós fazemos live, eu aviso no sábado. Vamos à matéria? Não! Ainda que insistam em dizer, não foi, e eu vou explicar a razão. Não foi o quê, Igor? Segura aí. Para que uma carta tão conciliadora daquela fosse escrita, Bolsonaro teve que ouvir toda a sua equipe de confiança e fazer uma avaliação bastante concreta e segura da situação. Teve que ouvir o general Heleno, do GSI, o Paulo Guedes e etc. Né? Vamos ao que é fato e o que não é boba-roll de internet. No dia anterior à manifestação, no dia anterior à manifestação, a Bolsa de Valores, diante da expectativa e da incerteza do que se seguiria, experimentou uma queda acentuada e contínua. Isso significa que, diante de um cenário instável, estava havendo fuga de investimento. Se a Bolsa continuasse a cair a nível crítico, o Conselho Monetário Nacional, CVM, cujo presidente é o Paulo Guedes, teria que ordenar a suspensão do pregão e, por fim, o fechamento do pregão para evitar uma quebra. Vocês estão entendendo? Olha só. Isso um dia antes das manifestações. Então veja que a gente precisa entender que certas ações também impactam em outros setores. Nós estávamos preocupados com a liberdade de expressão, nós estávamos preocupados com a questão das pessoas que estão presas, dos inquéritos, das ações do STF, mas nós não estávamos prestando atenção no efeito colateral daquilo que nós estávamos pedindo ao presidente Bolsonaro. Ou seja, a Bolsa ia entrar num colapso. Se a Bolsa entra num colapso, o país entra num colapso. Mas continua pra gente entendendo mais aqui. É aquela história, né, que eu não tô lembrando quem foi que falou, né? O preço da nossa liberdade, né, seria um preço muito alto, ou o sacrifício seria maior do que o preço da liberdade, a própria liberdade, né? Bom, pelo menos da forma que se queriam fazer. Caso isso ocorresse, o dólar dispararia, o governo seria obrigado a colocar uma enxurrada de dólares no mercado para tentar conter a alta, reduziria sua reserva técnica. Ainda assim haveria um enorme impacto sobre o dólar e haveria um sofrimento absoluto da população em geral, com o real perdendo valor. Entre outras palavras, nós íamos voltar àquelas crises que o pessoal, a juventude, a galerinha aí de 25 anos, a galerinha aí, acho que é 30 anos mais ou menos, né?
30, acho que 25, 30, não passaram por isso, né? Antes do Plano Real, a coisa era osso, gente. Vocês querem saber o que é inflação? Dá uma estudada, pesquisa um pouquinho como era o sistema econômico monetário brasileiro nos anos, ali no início dos anos 90, porque em 94 veio o real, né? Ali de 94 para trás. Pesquisa. O Brasil ia voltar a experimentar aqueles momentos onde você comprava de manhã uma coisa num preço, à tarde o negócio já estava mudado de preço de novo, né? E preço só subindo, inflação só aumentando, né? Nós vamos viver isso. Empresas que trabalham com custos em dólares, mas recebem em reais, por exemplo, as empresas aéreas, entrariam numa espécie de recessão instantânea. Esse cenário não seria bom para ninguém. Era esse o caos que a esquerda tanto esperava e tanto provocou, e não aconteceu. Lembram que eu falava para vocês que a turma queria? Eu falava, gente, a esquerda quer o artigo 142, a esquerda quer. Por quê? Muitas vezes as pessoas falavam, gente, isso daqui dá impacto em acordos econômicos, em acordos financeiros, na economia, isso vai trazer impacto para o Brasil inteiro, esse negócio do 142. Resolve de um lado, mas também traz alguns pontos do outro lado. Então, veja aqui. Deixa eu ver. Ó, isso é o que a esquerda queria. Que Bolsonaro tomasse uma atitude que levasse o Brasil a esse caos econômico. Mesmo que a gente tivesse de volta a nossa liberdade. Só que seria uma liberdade com pessoas passando fome, com o caos, a balança desequilibrada. Entendeu? Quer dizer, a gente ia sair de uma liberdade, de uma prisão para outra prisão. Mas continuando. Onde foi que eu parei? A esquerda... sim. Com a tal carta, Bolsonaro quebrou os argumentos da esquerda. Juridicamente, Bolsonaro foi aconselhado por sua equipe a jogar água na fervura como forma de eliminar qualquer possibilidade de reação por parte de seus opositores. Deu certo. A oposição ficou com o rabo entre as pernas. Como eu falei para vocês, os caras estavam loucos, prontos só para ver Bolsonaro dar cartada para eles cair de pau em cima, gente. Porque eles iam ter os argumentos perfeitos. E a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro não está pronto para se sacrificar no todo, né, em nome de um ideal. A gente sabe disso. Outros povos, sim, porque já sofreram o comunismo, conhecem. Muitos países preferem entrar num recesso econômico do que ir para as mãos do comunismo. Mas o nosso Brasil não está pronto para isso, porque a gente não sabe o peso que é o comunismo, o sofrimento que é o comunismo ainda. Então Bolsonaro avaliou e falou, caramba, vai ser um peso muito grande para o povo. Vai ser um sacrifício que eu sei que esse povo não pode fazer. E aí foi quando ele pisou no freio aconselhado ali, quebrou as pernas da esquerda, porque se você observar, se a gente parar para analisar, é o que a matéria aqui fala. Inclusive eu já comentei isso aqui nas lives. Os caras vinham provocando, eles queriam que Bolsonaro tomasse satisfação. As ações deles mostram isso. Mas e para conter Moraes? Aí sim entrou o Temer, o cara que criou a fera. Lembra que eu falei pra você? Quem era o presidente na época que o Moraes foi indicado? Lembram da live? Quem foi que indicou o Moraes? Pois é, Michel Temer. Muita gente bateu em Bolsonaro. Ai, por que chamou o Temer? Cara, o único ali nessa história toda que tinha um certo controle, chicotinho pra domar o leão, era o Temer, porque foi ele quem colocou o Michel Temer lá, o Moraes na cadeirinha, lembram? O Moraes entrou na gestão do Temer, indicado por Michel Temer. Mas e para conter Moraes? Aí sim entrou o Temer, o cara que criou a fera. De nada adiantava bater de frente com o Supremo. Sendo Moraes o executor do serviço sujo, inteligentemente Bolsonaro chamou o cara que colocou ele lá pra contê-lo. E deu certo. Eu tô achando que esse cara aqui assistiu a minha live. Gente, eu tô desconfiado que esse menino aqui assistiu a minha live sábado passado. O nome disso é recuo estratégico para o bem comum, além de ter evitado uma catástrofe econômica e tranquilizado o mercado. Logo a pontuação na BV, na Bolsa de Valores, subiu de novo. Bolsonaro desarmou todas as minas que haviam plantado para ele. Cara, foi uma jogada de mestre. E o resultado final?
As minas explodiram nos pés dos opositores do governo. Haja visto as vergonhosas e fracassadas mini-infestações deste domingo 12. Mas cheias de viaturas e curiosos do que propriamente mini-infectantes. A esquerda ficou literalmente com cara de babaca, que aliás é a cara que tem ficado desde que Bolsonaro assumiu o poder. Cada tentativa de golpe ou de lacração não passa de uma desmoralização pública. Entenderam agora? Não é ceder ao sistema, é usar o sistema ao seu favor, invertendo as narrativas e fazendo com que os opositores atirem nos próprios pés. Os nomes disso são estratégia e inteligência política. Tá certo, a gente passou tantos anos vendo a esquerda ganhando de forma suja que estranhamos quando alguém ganha de forma limpa. Está perdoado quem pensou que foi covardia. Não se ganha jogo chutando a bola para o alto. E aí finaliza a matéria, né? Vejam só, gente, que aqui você tem um pouco, né, da amostra daqui, porque assim, a população, e é aqui que aquilo que eu falo para vocês o tempo inteiro, a gente precisa analisar os fatos além do agora, além do momento. A gente tem que ver os fatos e observar o contexto, o que vai, quais as consequências que vêm junto com isso. Porque, ó, no sábado, né, no sábado não, na segunda-feira, né, na verdade, na segunda-feira que foi véspera, a Bolsa de Valores, na expectativa do 7 de setembro, das manifestações, Bolsonaro vai pedir o artigo 142, vai ser intervenção, vai ser estado de sítio, enfim, o que vai ser? A Bolsa, ela deu aquela queda. Por quê? Primeira coisa que você precisa entender, empresas, né, não gostam de investir ou não têm segurança de investir em países que são dominados pelo comunismo, pelo socialismo ou mesmo por um intervencionalismo. Um intervencionalismo seria o que nós iríamos viver se Bolsonaro tivesse pedido 142 ou o estado de defesa. 142, Bolsonaro fora do poder. Não tem como, gente. Não adianta pedir intervenção com Bolsonaro no poder, porque não tem, não existe. Às vezes as pessoas pedem o impossível e fica difícil atender. Agora, poderia ter o estado de sítio? Poderia. O estado de defesa? Poderia. Também poderia. Porém, isso criaria um certo, vamos dizer assim, um certo governo militar, entre aspas, né? E isso daí é uma coisa que, por mais que nós saibamos hoje que o nosso atual presidente tem a intenção de restaurar o país, mas lá fora os comerciantes, as empresas estão já acostumadas a verem países viver o intervencionalismo, a intervenção militar por militares, né? Só que no outro contexto, não um presidente, e sim às vezes um general que derruba um governo, né? Nesse caso aqui a gente tem um presidente que estaria no poder, né? Ele se manteria no poder, né? E aí o que acontece? Eles têm medo, eles se preocupam com isso, porque cria uma instabilidade para eles. Eles não vão investir num país que está com essa instabilidade. E o presidente sabia. Duas questões. Quando ele passa as manifestações, ele pensa, primeiro, caminhoneiros pararam, vai trazer escassez, né? E fala, caramba, os pobres vão sofrer. Aí ele parou e pensou, falou, caramba, a Ibovespa vai cair cada vez mais, Isso significa também alta do dólar, aumento dos preços, inflações, tudo. Cara, isso vai pegar no pescoço do cidadão brasileiro, do coitado, do trabalhador. Não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar isso. Então ele para, ele senta, ele muda o caminho e é como o cara aqui coloca na matéria. Ele faz algo que a gente não está acostumado. A gente está tão acostumado a ver a esquerda vencendo através da mentira, das ilações, da corrupção, da roubalheira, enganando o povo com falsas promessas, ilusões, que a gente não prestou atenção que o cara acabou de dar uma jogada de mestre, ganhando uma batalha honestamente. E o mais importante, sem sacrificar o povo brasileiro. Aí, Bolsonaro foi covarde. Não, Bolsonaro não foi covarde, ele foi humano. A primeira coisa que ele foi,
humano. Ele parou, ele pensou no povo, ele colocou o Brasil acima da sua própria popularidade, como a gente vem falando. E aí ele deu essa jogada, chamou o Michel Temer, aqui ó, igualzinho eu falei na live pra vocês. O ponto-chave que ele coloca aqui é que Michel Temer é o cara que criou a fera. Ora, foi o que eu disse na live pra vocês. É a primeira matéria que eu vejo falando nesse ponto de vista. Só que eu falei primeiro. Tá aqui, gente. Então, essa é os bastidores da carta de Bolsonaro. Uma jogada que fez, como ele me falou, desarmou toda a esquerda, que os caras estavam prontos, como eu falei pra vocês, pra soltar os canhões em cima de Bolsonaro, caso ele tivesse feito o que ele tinha feito, porque ia trazer uma crise econômica junto. Querendo ou não, isso ia acontecer. Nós não estamos preparados para isso, porque a gente já vem de uma crise econômica do Covidão, que, se a gente olhar por um lado, essa crise econômica que viria, ela viria com nós brasileiros participando em nome de uma causa justa, da nossa liberdade, né? Até que, entre aspas, seria aceitável a gente passar por isso aqui em nome da gente ver uma limpeza no país. Porém, Bolsonaro avaliou a crise já causada pela corrupção dos governadores e prefeitos. Ele falou, o povo não pode passar por isso, não. Não pode, não. Vamos colocar aqui o meu lombo, vai, desce o chicote aqui no meu lombo, eu vou apanhar, nego vai me abandonar, mas a verdade é essa, entre o povo se sacrificar, eu prefiro me sacrificar. E ele fez isso. Mas, como eu sempre falo, aguardem um pouquinho que a gente vê o resultado tá chegando e parabéns ao presidente mais uma vez. Gente, não esquece, hoje à noite, live política às 20 horas, hoje segunda-feira, dia 13, eu aguardo você, tá bom? Se você não é colaborador do canal, seja um colaborador e nos ajude. Na descrição tem chave Pix, conta bancária, é o nome da galera que colabora com a gente. Raquel Rodrigues, querida, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Gente, fui e... se você não pode financeiramente, compartilha que tá valendo.